Ter algum tipo de lesão na região perineal durante o parto é um temor para muitas mulheres. Tem gente que escolhe cesariana por causa disso. E será, gente, que se eu te falasse que existe uma posição que lacera menos, que traumatiza menos a região perineal, você escolheria essa posição? Então vem descobrir comigo se ela existe. Eu sou Sabrina Baracho, fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, cuido das mulheres em diversas fases da vida e tenho grande paixão por cuidar de gestantes. Quais são as posições de parto? Então, primeiro, gente, vamos descobrir quais posições de parto, porque algumas pessoas devem estar estranhando e pensando assim, uai, para mim só existe uma, que é a posição de barriga para cima, também chamada de ginecológica ou de litotomia. Por que que muitas pessoas pensam assim? Porque a obstetrícia tradicional trouxe essa posição como uma prioridade, né, nas maternidades. Os médicos, em sua maioria, aprendem a conduzir os partos nessa posição, que acaba sendo uma posição em que eles têm mais controle sobre o que está acontecendo, é porque a visibilidade ali na região acaba aumentando. Eles foram treinados dessa forma. Mas a gente sabe também que existem posições alternativas a essa, como por exemplo, a própria posição deitada, porém com o tronco elevado, quando a cabeceira da maca está elevada. Nós temos a posição sentada, temos a posição deitada de lado, que muitas pessoas estranham, mas que tem sido cada vez mais comum. Nós temos a posição de cócoras, seja apoiada no aro, seja livre, apoiada em qualquer lugar ou até mesmo sem apoio. A gente também tem a posição ajoelhada, a posição de 4 apoios. Tem mulheres que podem ter o parto apoiadas em algum lugar, como por exemplo, numa bola do nascimento, e temos ainda a posição em pé. Mas alguma dessas posições vai prevenir, vai evitar lacerações no parto? Cada posição tem uma vantagem e uma desvantagem. Quando a gente faz uma análise de cada uma delas, a gente percebe que a pelve ela vai se comportar de maneiras diferentes em cada posição. Então, por exemplo, quando a gente está de barriga para cima, a gente vai ter uma menor mobilidade do sacro, que é esse osso aqui atrás que termina no cóccix. Esse osso, gente, na hora do nascimento do bebê, ele precisa ir para trás. O cóccix vai para trás e esses dois ossinhos que são os túberes isquiáticos, sobre os quais a gente deveria sentar, eles também se afastam para haver uma abertura dessa saída da pelve. Então essa abertura, ela é dificultada quando a gente está na posição de barriga para cima. E ela é facilitada quando a gente está em posições com esse sacro livre, como por exemplo deitada de lado, né? Esse sacro está livre. Quando a gente está de cócoras, esse sacro está livre. Quando a gente está de 4 apoios, o sacro está livre. Ou até mesmo ajoelhada, o sacro está livre. Então a posição de barriga para cima, de todas que eu falei, é a única que não deixa o sacro livre. Agora, será que isso interfere na ocorrência de traumas perineais? A literatura científica mostra que as posições com sacro livre tendem a gerar menos lacerações graves. Os estudos ainda não têm uma robustez grande, né? Eles ainda têm falhas metodológicas, mas fisiologicamente falando, faz muito sentido liberar o sacro. Muitas pessoas falam que na hora do parto a gente deve sempre verticalizar. As pessoas falam, por que você vai ter o parto deitada? Ninguém evacua deitado. O seu corpo te pede para ficar de cócoras ou para sentar, para ficar verticalizada. E isso é real. Quando a gente, geralmente no parto, quando a gente quer aliviar a dor ou quando a gente quer acelerar esse parto, vocês vão perceber que quando você movimenta, quando você verticaliza, em geral a força das contrações uterinas é maior. Mas se vocês viram um vídeo que eu publiquei aqui no canal, não necessariamente isso vai ser positivo para o assoalho pélvico. Em alguns casos pode ser. Então se o bebê está descendo lentamente, se esse parto está demorado, vai ser ótimo verticalizar, porque vai aumentar a força das contrações uterinas e esse bebê desce com mais velocidade. Mas, por exemplo, se o bebê está descendo rápido demais, se essa velocidade de descida está muita, não é problema também a gente horizontalizar. Então, a regra é não ter regra. Não existe uma posição de parto que seja ideal. Não existe uma posição de parto que vai ter que ser escolhida por lacerar menos. Entregue, deixe que seu corpo te diga a posição de conforto.
E se você tiver oportunidade, contrate uma equipe que tenha um olhar também sobre esse assoalho pélvico. Contrate um fisioterapeuta que possa estar no momento do parto, te ajudando com a respiração, te ajudando com os posicionamentos, no sentido da gente evitar ao máximo a ocorrência de lacerações. Agora, se aconteceu a laceração, gente, também a gente precisa desencanar um pouco disso, porque grande parte das mulheres terá laceração no parto e, felizmente, essas lacerações não serão extensas. Nós precisamos cuidar para evitar lacerações graves. Conte comigo se você gostou desse vídeo. Curta, compartilhe com todas as gestantes, né? Continue me seguindo nesse canal e eu te encontro no próximo vídeo. Até breve!